Pai Senhor, meus irmãos, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da história do nosso casamento, um pedacinho dessa história, tá bom? E desde já eu quero pedir para você curtir o vídeo, assistir o vídeo completo, tá bom? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Acionar as notificações, deixar seu comentário e compartilhar. Eu lhe agradeço muito, tá bom? Fique até o final e vamos lá contar um pouco da nossa história. No ano de 2011, a nossa igreja tem uma viagem missionária, onde o nosso pastor leva jovens para estar evangelizando, e é uma semana de viagem, onde eles passam por várias cidades, onde nós temos congregações, e é feita cruzadas, e é uma bênção de Deus. E Deus me deu essa oportunidade de estar participando dessa viagem. Inclusive, era a minha segunda vez que eu estava viajando com o meu pastor, né, para esse trabalho. E eu conhecia ele desde pequena, a gente se conhecia desde pequena dentro da igreja, né, fomos criados na igreja, no evangelho. Mas assim, nunca tivemos um contato direto, porque logo ele teve que viajar com a família, certo? E fazer a obra missionária, a família dele, os pais eram missionários da igreja, e logo eles tiveram que ir embora, então eu não tive nenhum contato mais com o Rubens, né? E aí foi apenas a partir do ano de 2011, né, que a gente começou mesmo, assim, veio a se conhecer mesmo, e trocar conversas e tudo mais, tudo através dessa viagem missionária que nós dois participamos. E aí foi bênção de Deus, eram vários jovens ali evangelizando, fazendo a obra de Deus, e eu tenho muita saudade desse tempo, né? Quem nos conhece sabe o quanto as viagens missionárias fazia parte da minha vida. Mas aí aprova o Senhor, né, que hoje em dia eu não posso mais estar participando por conta da minha saúde. Mas louvado seja Deus também. E assim foram momentos marcantes na nossa vida, na obra de Deus, né, toda essa viagem. E aí a gente, na época, não tinha um WhatsApp, né, era por mensagem. É bem interessante relatar que o nosso contato foi bem diferente do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, né, as pessoas têm as redes sociais, têm o WhatsApp. A gente não, a gente manteve contato por telefone de uma forma bem no passado mesmo, através das mensagens de texto, né? E esse contato a gente sempre teve. A gente sempre continuou mantendo esse contato, mas até naquela época, apenas como amigo mesmo, como irmão em Cristo, como ministros, né? E não desencadeou nenhuma espécie de sentimento que fosse além, que fosse um pouco mais à frente, né? Até que as coisas foram acontecendo, né? Em 2015. Aí teve o ano de 2013, que teve outra viagem missionária que a nossa igreja fez. Todo ano tem essas viagens missionárias, e a gente esteve novamente. E no ano de 2012 a gente deu uma parada, né? Voltando aqui um pouquinho para vocês entenderem. A gente se conheceu mesmo no ano de 2011, onde a gente teve contato através do celular. E no ano de 2012 a gente parou, não conversou mais. Quando foi no ano de 2013, que teve essa outra viagem missionária, a gente voltou a conversar, só que mais uma vez cortamos as conversas. E aí foi o ano de 2014 também, nada de conversa, só a Pai Senhor nos cultos, e ele continuava na obra missionária com a família, no campo, e a gente só se via nos cultos de Santa Ceias, que é onde tem todas as congregações, aí ele vinha também, e era onde a gente se via, e nada mais. E aí quando foi o ano de 2015, a gente voltou, né, um ano sim, um ano não,
voltamos aí a conversar por celular, onde Jesus me deu aí essa prova, esse deserto, né, que vocês sabem que a gente está passando. Eu caí nessa enfermidade no ano de 2015, e aí foi onde a gente voltou a conversar. Ele mandava mensagem perguntando como é que eu estava, a questão da saúde, e voltamos, né, a conversar e nunca mais paramos, né. Estamos aqui, e aí Deus foi trabalhando no ano de 2016, para resumir, né. No ano de 2016 eu tive um segundo internamento. Primeiro ano, 2015, fui internada. Em 2016 eu tive um internamento e foi aonde mudou tudo, né? Tanto na minha vida ministerial como na minha vida sentimental. O Senhor começou a trabalhar de uma forma que eu nunca imaginei, porque tanto tempo que a gente se conhecia, eu estava bem de saúde, nós nunca conversamos nada sobre. E no ano de 2016 foi aonde o sapato assim apertou para mim, foi aonde eu comecei a usar o oxigênio, a minha situação deu uma piorada. E aí eu conversava com ele, mas nada assim, eu gostava dele e tudo, mas eu não imaginava que Deus ia me dar ele naquele momento. Não, o menino vai querer uma menina assim, nunca me quis, vai me querer agora, né? E passava milhões de coisas na minha cabeça. O Senhor ainda não tinha falado nada, que nenhuma promessa. E ainda no internamento de 2016, eu tive um sonho, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, sempre fala muito comigo através de sonhos. E naquele sonho eu recebia alta, descia na recepção do hospital. Quando eu chegava na recepção do hospital, eu via uma irmã com uma tábua de engomar, com várias roupas muito bem drobadas, limpinhas e engomadas, que ela estava engomando. E eu dizia assim para ela: irmã, eu estou vendo você engomando aí, e eu estou me lembrando que essa noite eu sonhei com o irmão Rubens, engomando a roupa do irmão Rubens, passando uma blusa branca, uma calça preta e uma gravata preta. E ela dizia assim para mim, isso tudo no sonho, né? Ela dizia dessa forma: essa roupa tá aqui, e me mostrava na cruzeta. E dizia assim: sabe o que é isso, irmã Micaele? Isso é sinal que você vai casar com ele. E aí, de repente, fechava a imagem dela e eu já via ele com a roupa que eu tinha engomada, essa dita roupa, a calça preta, a blusa branca e a gravata preta. E ele na recepção do hospital, sentado numa cadeira e usando essa roupa que eu tinha engomado. E ali, né, eu acordei, isso no internamento ainda, né, de 2016, e conversando com ele, e, meu Deus, aí eu fiquei com várias dúvidas na minha cabeça, e as coisas foram andando, né, eu recebi alta, e aí foi quando ele foi me visitar em casa, muitos irmãos estavam indo naquele momento me visitar, e ele, inclusive, também foi com um tio, para mim, é mais do que um tio, é um pai, presbítero Emanuel, se você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Ele levou, né, o Rubens lá, sempre torceu muito pela gente, e levou o Rubens, e o Rubens foi me visitar, depois que eu recebi alta. Incrível que antes, uma questão de uma semana antes dela receber alta, eu lembro que o meu pai, ele olhou para mim e ele perguntou se eu não iria visitar ela no hospital, porque a minha família sempre teve um carinho imenso por ela. E eu olhei para ele e eu disse: não, eu vou visitá-la em casa já. E aí, alguns dias depois, ela recebeu a alta, né? E aí coincidiu, mesmo na mesma data em que eu vim aqui para o Eusébio, para um culto de jovens que houve, e aí eu fui visitar ela, né? Só que para mim seria apenas uma visita para uma irmã em Cristo que estava passando uma prova, e a gente acompanhou desde o começo, a gente lutou junto desde o começo, né? Dessa prova, e eu lembro que em várias das nossas conversas acerca da luta eu dizia a seguinte frase, eu dizia: olha, a gente vai vencer junto, né? Como uma forma de parceria, de que ela não estava na luta sozinha, que a gente estaria orando e lutando juntos, né?
Mas naquele momento daquela visita, eu não sei explicar o certo, mas algo diferente aconteceu, né? Eu sempre tive algo comigo e foi algo que se concretizou naquele momento daquela visita, né? Eu não sabia mais o que pensar e eu voltei para casa diferente, né? Aquela visita me fez voltar para casa com novos ares. E é muito lindo porque quando eu volto para casa, eu faço um propósito de oração durante 7 dias. E durante 7 dias eu oro a Deus e aí eu digo para Deus, olha, eu digo, Senhor, eu não sei qual é a tua vontade. E o fato é que eu tenho fugido desse sentimento há muito tempo. Isso porque os irmãos da igreja sempre falavam, meus pais, né? Muitos irmãos até comentavam, por conta da gente ser muito engajado, então a gente era muito parecido, né? Então os irmãos falavam muito disso. E eu disse para Deus, olha, eu fujo desse sentimento há muitos anos. Mas eu prego que a gente tem que viver a tua vontade, não a nossa. E chegou a hora de viver o que eu prego. Então, se por acaso for a sua vontade, se o teu propósito para a minha vida, para a vida dela, é que nós estejamos juntos, não só em fé e na oração, mas juntos através de um relacionamento, se essa é a tua vontade, eu digo sim. Essa foi a oração que eu fiz durante 7 dias. Eu não vou ligar para o que os meus pais vão dizer, para o que os pais dela vão dizer, eu não vou ligar para o que as pessoas vão falar, eu não vou me preocupar com a doença dela, com o problema de saúde, eu não vou me preocupar com nada disso. A minha preocupação sempre vai ser a sua vontade. E aí foi, aqueles 7 dias eu fiz aquela oração, e o incrível é que eu observo muito que enquanto Deus trabalhava nela, né, para ressurgir esse sentimento através do sonho, Deus também trabalhou em mim através daquela visita, né? Então, ao mesmo tempo que Deus trabalhava no coração dela, Deus também já estava trabalhando no meu. E aí naquele momento eu coloquei diante de Deus de que na primeira oportunidade eu iria convidá-la para orar, né? Como crentes a gente tem esse costume, um costume que todo jovem ainda deve manter, né? O costume de se aplicar em oração a respeito de uma decisão que vai comprometer praticamente o resto de sua vida. Então eu tinha botado isso no coração, né? E quando chega no mês de abril, né? Sim, ele recebe uma oportunidade para ministrar a palavra aqui em uma das nossas congregações e ele mais uma vez veio me visitar, né? Com um casal de jovens que na época também estava namorando, filho do nosso pastor, irmão Davi, irmã Miriam. E aí levaram lá o Rubens e ele foi me visitar. E aí mais uma vez a gente ficou lá, eu fiquei no sofá da minha casa, da sala, e ele ficou lá conversando comigo na sala. E eu percebi que ele estava meio assim, nervoso, meio assim, bem nervoso mesmo. E aí eles foram embora e naquele momento ele chegou em casa depois, né? E aí mandou mensagem pra mim no WhatsApp, né? O WhatsApp agora já tava nas nossas vidas, né? Desde o ano anterior, que seria o ano de 2015. E aí eu sinto assim no coração uma vontade muito grande de perguntar pra ele, assim, aquela coisa, ele queria lhe falar alguma coisa. Pergunte o que é, e aí eu perguntei, né, depois de muito reluntar e com muita vergonha, aí eu perguntei, você queria me falar alguma coisa e tal, e aí ele não me falou, né, no momento, isso tudo no sábado, né, quando foi no domingo, ele me perguntou, né, e foi tudo por causa de um vídeo, essa pergunta, né, foi tudo por causa de um vídeo que eu tinha passado para ele. Ela tinha passado mal nesse vídeo e ela me mandou para olhar o que ela tinha passado, né? Para ver o que ela tinha passado. Não tinha intenção nenhuma, a intenção era apenas essa. Foi a irmã Daniele que gravou. A irmã Daniele é uma moça que nos ajuda aqui em casa e que me ajuda desde quando essa prova começou na minha vida, né? Uma jovem que nós amamos muito, né? E nesse Queremos vídeo... aqui falar dela também, faz parte da nossa história. Nesse vídeo ela tinha... essa nossa amiga, ela tinha escondido o celular dela e ela tinha acabado de receber uma mensagem
e ela estava no vídeo demonstrando muita curiosidade para saber quem tinha mandado a mensagem, né? E aí que naquele vídeo, e eu já tinha assistido várias e várias vezes, mas não tinha me dado conta disso, até porque o foco do vídeo era outro, né? Mas aí, um belo dia eu percebi que ela estava curiosa para ver quem tinha mandado mensagem. Eu, poxa, será que seria eu? Ela estava curiosa para saber se eu tinha mandado a mensagem. E quando ela perguntou se eu queria perguntar alguma coisa, eu pensei, poxa, é a oportunidade de eu entrar nesse assunto, né? Então eu perguntei para ela acerca do vídeo, quem era a expectativa dela da mensagem, e porque eu sugeri da seguinte forma, né? Porque se ela estivesse orando por alguém, se ela estivesse pensando, trabalhando nisso com relação a alguém, a gente iria orar junto, né? Eu iria ajudá-la em oração. Aquilo era dia 23 de abril, né? 23 de abril, 3 dias depois do aniversário dela. E naquele momento a gente até se perguntou, né? E agora, o que a gente faz? Né? Depois dessa informação. Eu lembro que ela disse que realmente estava na expectativa com relação à mensagem do vídeo, né? Ela tinha a expectativa de que realmente fosse eu. E aí a gente se questionou o que a gente faria, né? Logo em seguida, logo após isso. E não tinha outra opção. Como servos de Deus, como ministros, a gente iria orar a Deus pedindo confirmação. Eu sei que alguns pregadores até mencionam que, quanto ao relacionamento, a escolha é nossa, né? Nós quem devemos escolher, que Deus ele não faz essa escolha por nós, mas eu discordo disso. Eu acho que uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, todas as nossas escolhas devem passar por Ele. Principalmente a escolha de um relacionamento. É um propósito que vem dele. É um plano que vem dele. Foi Ele quem planejou e preparou para nós. Então Ele deve ser consultado sim a respeito dessas decisões. Então eu glorifico muito a Deus, porque o início de nosso relacionamento começou dessa forma. Desde quando eu a visitei, meses antes de tudo começar, e fiz aquele propósito de oração. Tudo foi baseado, tudo foi sustentado através da oração. Hoje eu digo muito que as maiores conquistas que eu já fiz na minha vida, elas foram conquistadas de joelhos. Elas foram conquistadas através da oração. E eu encorajo profundamente e fortemente que jovens, que adultos se apliquem à oração, voltem à oração, porque a oração ela ainda tem um poder incalculável, né? E tudo na nossa vida foi assim. Eu comecei a orar, a gente começou a orar e um pouco mais de um mês depois a gente decidiu firmar o compromisso do namoro, né? E a moda antiga, viu? Fui até o pai dela pedir ela em namoro em pleno século XXI, mas conhece meu pai. Foi assim que nós optamos. E eu me lembro, o pai dela tem um jeitão bem, né? E disseram, até chegaram a comentar que o rapaz que fosse namorar com ela teria que ser um cara corajoso, né? Mas graças a Deus, gente boa, e deu tudo certo, né? Em 25 de maio a gente começou oficialmente a namorar. Detalhe que eu não estava morando na mesma cidade que ela, então nós começamos a namorar num dia e no dia seguinte eu viajei para a cidade onde eu estava morando e só voltei 15 dias depois. Isso tudo no ano de 2016. Né? Ainda em 2016, maio de 2016. E assim foi pelos próximos 4 meses, né? Namoro à distância mesmo. Nesse período foi muito difícil porque havia luta, né, que ela passava e lá na cidade onde eu estava morando, no interiorzinho aqui do nosso estado, meu pai ele estava com um problema muito sério de saúde, né? Ele estava com um problema na vista, um problema deu catarata no mesmo ano de 2016, a gente descobriu, e estava muito sério, ele já não reconhecia ninguém, né?
não conseguia mais enxergar, não reconhecia ninguém. E todas as consultas, todo o procedimento cirúrgico, tudo foi eu que acompanhei, né? Então eu ficava me desdobrando entre dar esse auxílio a ele, e para onde ele ia eu tinha que ir junto, porque ele não enxergava, né? E além disso ainda tinha que vir aqui para visitar ela, né? E foi assim, o nosso começo de namoro foi dessa forma, né? Foi muita luta, foi passando por muita prova, mas tudo isso nos deu estrutura para tudo que a gente ainda iria passar. Tudo isso trabalhou o nosso caráter, tudo isso trabalhou o nosso sentimento. E eu tinha um drama muito grande, porque o tempo ia passando, já 4 meses depois, meu pai tinha feito a cirurgia, passado do período de recuperação, e eu, desde quando nós fomos embora para essa cidade, esse interior, eu tinha colocado no meu coração vir embora aqui para o Eusébio, eu já tinha lá meus 19 anos, e, poxa, vou arrumar um emprego, vou construir minha vida, e namorando então, isso tinha que iniciar, eu sentia que era o momento de tudo isso começar, né, Nada de arrumar emprego, né, nada de trabalho. Foi muito difícil, porque eu vim no mês de setembro, e até o mês de dezembro não consegui nada, eu espalhei currículos, né, fiquei morando na casa da minha tia, até hoje sou grato a Deus pela vida dela, pela família, né, que me acolheu, que me abraçou naquele momento, e eu sou muito grato a eles por isso. Eu já disse e volto a repetir, eu ainda não tive condições de retribuir tudo que eles fizeram por mim naquele período, né, mas foi muito difícil, né, você sair da casa de seus pais, e foi de uma vez, sabe, eu não vim, passei uma semana, depois voltei para lá, não, eu vim de uma vez, eu só pisei lá de novo um mês depois, né? Então foi muito difícil estar longe dos meus pais, apesar de estar junto com a família, perto da namorada, mas longe dos meus pais, do meu irmão, foi realmente muito, foi muito difícil, foram momentos difíceis, a saudade muitas vezes batia, né? Mas fazia parte do plano divino, né? E sabe, você sempre tem um sonho, e eu sempre tive um sonho, eu sempre gostei, na verdade eu nunca gostei muito de ler e escrever, mas chegou um ponto que para que eu realizasse tudo que eu havia planejado, aquilo que eu gostava de fazer, eu precisava me aplicar em escrever, e eu sempre gostei de escrever a partir do momento que eu decidi, né, realizar esse sonho. Porém, naquele momento eu não dava tempo lutar por esse sonho, né? Eu precisava construir outra coisa, né? Tinha outros planos na frente, tinha a saúde dela, nós tínhamos planos já, até porque na primeira semana de namoro, Deus já nos confirmou que tinha pressa com a gente, que tinha um plano grandioso na nossa vida, e que o casamento nos esperava, isso na primeira semana de namoro, a gente já se comprometia para casamento. Então a gente tinha tudo isso, e eu precisei colocar meu sonho de lado e priorizar a minha vida pessoal que estava se iniciando naquele momento. Em dezembro eu comecei a trabalhar com um irmão da nossa igreja, e também sou muito grato a ele, irmão Pedro, que me abraçou naquele momento, me chamou para trabalhar junto com ele, e foi bênção, né? De lá veio o ano de 2017, né? E a gente continuou nessa luta. E agora, no ano de 2017, a gente realmente já estava meio que colocando os papéis ali na mesa para organizar, né, o nosso casamento mesmo, a festa. Só que aí vinha o problema de não ter o dinheiro, e aí a gente queria uma festa, né? Toda jovem sonha com aquele vestido, com aquela festa linda, maravilhosa, com aquela ruma de convidados. E assim, eu queria convidar muita gente, eu amo todos os meus irmãos da congregação, e eu congrego na igreja sede, e era muita gente. E quando você faz, quem já organizou o casamento, quem já casou aí sabe, né, o quanto é difícil quando você coloca todo mundo no papel, a lista de convidados, e você sabe que tudo depende ali da lista de convidados. E a gente foi fazer o orçamento e tudo muito caro. E é porque a gente fazia, assim, pechinchando, né?
procurando mais barato, mas assim, o Senhor providenciou tudo. E organizando tudo em fevereiro de 2017, eu fui internada novamente e tudo do meu casamento eu resolvi naquele internamento. Eu ligava pro fotógrafo, eu ligava pra moça do bolo, pra decoração, tudo lá internada. Eram vários cadernos, assim, em cima da minha cama e conversando com as pessoas, pesquisando preços. Aí eu recebi alta. E aí a gente continuou sonhando e organizando, mas o dinheiro que a gente tinha era bem pouco mesmo. E Deus foi providenciando. E a gente casou em 2017, em agosto de 2017, no dia 18 de agosto. E detalhe, assim, né? Detalhe, nós não tínhamos nem 10% do que realmente foi o valor da festa. E nós não ficamos devendo nada, assim, tudo Deus nos deu, né, a providência de pagar à vista, para a glória de Deus. O Senhor providenciou tudo, foi tudo lindo. Eu quero, assim, desde já, né, cortando aqui um pouquinho, pedir aos irmãos que continuem aí curtindo e compartilhando, porque se a gente chegar a uma determinada meta, a gente vai colocar aqui o vídeo do nosso casamento, tá bom? Pra vocês verem um pouquinho como é que foi toda a festa, pra glória de Deus. Detalhe que durante todos os preparativos do nosso casamento, a gente não tinha parado para marcar uma data em si por conta de todas essas dificuldades que teria. O casamento envolve a casa, envolve os móveis, envolve não só a festa, né? Envolve toda uma outra estrutura por trás, e a gente se resseiou muito em marcar data, né? Por conta disso, a gente queria estar tudo organizado, tudo certinho. Mas a gente sentiu que não seria assim, que a gente precisaria dar um passo por fé. Então, com 2 meses antes do nosso casamento, apesar da gente já estar tudo organizado, mas 2 meses antes da gente bater o pé, marcou data, e corremos atrás de fechar contrato com todos os fornecedores. Detalhe é que eu não tinha conseguido emprego mesmo naquele período. Naquele momento. Né? Os trabalhos que eu havia feito, eles foram todos avulsos, de questão de semana, de dias, mas não tinha conseguido emprego mesmo. E a gente tinha muito essa questão, poxa, mas não estou trabalhando, como é que vai ser? O que as pessoas não vão falar? Mas naquele momento, 2 meses antes, a gente bateu o pé e disse, olha, tudo na nossa vida foi baseado por fé, foi sustentado pela fé. Então não pode, nem precisa e nem tem que ser diferente. A gente decidiu e a gente, por fé, assinamos contratos, mesmo sem ter o dinheiro todo, mesmo sem eu estar trabalhando. E o incrível é que nós fechamos os contratos numa semana. Na sexta-feira me ligaram de uma empresa para trabalhar lá. Eu trabalhei quase 3 meses nessa empresa. Né? E serviu até para nos dar o que falar para muitas pessoas. Parece que estava assim, só esperando marcar a data do casamento. Aí, incrível. Depois que nós se comprometemos com todo mundo, emprego. Deus abriu essa porta, que também só durou o período de organização e as primeiras semanas de casado. Né? Depois de lá, a empresa terminou o contrato e aí, de fato, eu fiquei mesmo só cuidando dela. Né? Isso no final de 2017. A gente casou em agosto, foi uma correria muito grande, tudo foi organização nossa, tudo. Tivemos o apoio de muitos irmãos, nós somos gratos a Deus por cada um irmão ajudou, que arregaçou, né? A manga mesmo. A gente não tido a oportunidade de nos ajudou, porque era muita gente ajudando. Mas foi uma festa linda. Para a glória de Deus. Eu acho que todo casal que casa precisa ver no seu casamento o melhor de todos os casamentos que ele foi. E pra gente, o nosso foi um sonho realizado, foi promessa de Deus se cumprindo, né, nas nossas vidas. Não é fácil, até por conta da situação, da saúde, toda a questão de restrição, né, toda a dificuldade que a gente enfrenta, todas as limitações, mas nós conseguimos sobressair tudo isso por ter Deus na nossa vida, a convicção. A gente assim, não sabe o que ir numa lanchonete, passear ali no shopping, coisas normais que fazem tão bem para um casamento. Né? E namorados, né?
não sabe tivemos que a é isso, assim, oportunidade. mas assim, a gente louva a Deus, que para a glória de Deus, o Senhor Isso não nos impediu de ser felizes. nunca, jamais, porque o Senhor sempre supre todas as nossas necessidades e toda lacuna, sabe? E assim, aqui nossa casa, pra gente é o nosso céu, é o nosso castelo, né? E claro que a gente desejaria ter uma vida assim, de estar passeando e tudo mais, lógico. Mas assim, a gente louva ao Senhor por tudo que Ele fez e tem feito nas nossas vidas, no nosso casamento. Então, assim, esse vídeo pode até ter saído um pouco longo, mas, assim, é só para testemunhar para você que está assistindo aí, para você que ainda é solteiro, solteira, né? Continue, assim, se você ainda não é um cristão, nós temos muitos aqui inscritos que, né, não tá sempre ali frequente na igreja e tudo mais, mas, assim, nosso conselho para você, né? Se achegue ao Senhor, porque a palavra de Deus mesmo fala, né? Que o nosso socorro vem do Senhor. Então, se achegue ao Senhor, que aquilo que você esteja precisando, se é um casamento, eu não sei o que você tem tanto pedido a Deus, né? Se é a libertação do seu esposo, do seu filho, né? Se você continuar pertinho do Senhor, aos pés do Senhor, através da oração, o Senhor vai te dar vitória. E se a vitória ainda não chegou, Ele vai lhe dar a estrutura para continuar aí firme, né, avante, de pé, sem cair, sem esmorecer. E por mais que você chore, por mais que a gente chore, e por mais que às vezes venha bater o desânimo, o Deus que nos fortaleceu durante todo esse processo e até hoje, que não é fácil, Ele vai fortalecer você se você se achegar a esse Deus, que é a fortaleza de todo aquele que se achega a Ele, tá certo? Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, tá certo? E você que é jovem, que ainda não tem um namorado, que ainda não, Deus não mandou ainda, seu esposo, sua esposa, continue esperando o Senhor, encha sua mente de coisas da parte de Deus, vai trabalhar na igreja, nunca falta o que fazer na hora de Deus, né? Sempre tem o que fazer, chegue para o seu pastor, pergunte para o seu líder de jovens, seu líder de apartamento, o que é que você tem para fazer, não fique ansioso e trabalhe mesmo para o Senhor, porque enquanto você trabalha para o Senhor ele trabalha na sua casa. Isso independente se você esteja solteiro ou não, tá certo? Enquanto você esteja trabalhando para o Senhor, você que é senhora, você que é mulher, você que é homem, que não importa aí qual seja a sua classe, tá bom? Mas que você encher sua mente de coisas que vêm do Senhor, e você que já serve a Deus, né? Continue servindo mais ainda, porque enquanto você está servindo, o Senhor Ele vai trabalhar na sua causa. E mais cedo ou mais tarde a sua vitória vai chegar, tá bom? Que um pouco da nossa história, nós somos bem pequenos, somos bem jovens. Às vezes você possa dizer, mas você não sabe de nada, agora que casaram em 2017, tá? Ainda não tem nem 3 anos de casado, realmente nós ainda temos muito a aprender, sim. Mas assim, o pouco que o Senhor tem nos entregado, as experiências que o Senhor tem nos permitido passar, nós estamos aqui, né, expondo para vocês. E eu espero muito que edifique a sua vida. Eu certo? sei que muitos irmãos, eu sei que muitas pessoas, muitos amigos podem, com que tenham mais tempo de casados, né? Muitas pessoas podem até olhar pra gente e dizer, poxa, mas tem tão pouco tempo, o que eles sabem, sabem mais do que eu? Mas o fato é que quem tem mais tempo de casado que a gente tem sim mais experiência do que nós, é verdade. Mas nós temos experiências que pessoas com 10, 20 anos de casado nunca terão ou nunca tiveram. No ano de 2018, ela ficou internada novamente e foram quase 15 dias dentro de um hospital. E eu fiquei os 15 dias com ela lá, internado junto com ela, nem um dia a menos. Entrei com ela e saí com ela. Foram quase 15 dias vendo a pessoa que você ama lá deitada numa cama, recebendo medicação. Foram quase 15 dias, infelizmente, vendo muitas pessoas mortas passarem no corredor, praticamente pessoas morrendo ao lado da cama que a gente estava. Então, essas experiências, elas fizeram uma diferença muito grande para a gente. E embora não tenhamos experiência de 20, 30 anos de casado, nós temos experiências
de viver essas situações que muitos casais não tiveram a oportunidade de viver. Sofrimento, né? Ele traz isso. E experiência. A gente voltou daquele internamento para viver um momento muito difícil na nossa vida. Da parte de Deus, o próprio Deus estabelecendo seus princípios nas nossas vidas. E durante todo aquele ano a gente teve essa experiência com Deus, né? O ano de 2018 inteiro. No ano de 2019, Deus cumpriu coisas muito mais grandiosas na nossa vida, né? Deus começou a cumprir promessas na vida dela, começou a realizar sonhos na minha vida e a trabalhar de uma forma muito linda durante todo o ano de 2019. A gente é muito grato a Deus por esse ano. Durante esse ano ela começou a compor, né? Como vocês sabem, aqui no canal dela sempre tem postado as músicas que o Senhor tem nos dado. E são promessas cumpridas. Então Deus tem cumprido grandes coisas nas nossas vidas durante todo esse período. E a gente é muito grato a Deus. A gente está aqui mais para agradecer a Deus por cada promessa cumprida, cada palavra, né? Sonhos, porque em 2019 eu pensei o que eu poderia falar aqui. Eu sempre quis fazer a diferença no mundo. E o que eu poderia passar? Nada melhor do que passar algo que eu havia vivido na prática. Nada melhor do que passar algo que eu sabia, que eu havia tido experiência. E a primeira ideia que veio na minha cabeça foi falar de família, né? E eu tive o receio de falar, mesmo tendo pouco tempo de casados, né? Mas eu fui convencido por todas essas experiências que nós tivemos, que são únicas, eu fui convencido a falar de família, falar para a família. Né? E durante todo esse ano de 2019 eu trabalhei com famílias e comecei a escrever aquele meu sonho de escrever um livro. Eu comecei a colocar em prática e eu sou muito grato a Deus porque agora nesse ano de 2020, grato a Deus por isso, eu tive a oportunidade de publicar e lançar o meu primeiro livro, né, sobre família, falando de família, experiências de relacionamento, né? Tudo que a gente tem passado, ele está até aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente dar. Ó. O maior conflito do século, né? Foi lançado agora essa semana, você que está vendo, agora na primeira semana de março, né? O lançamento dele foi agora dia 2 de março de 2020, tá? Inclusive já está disponível à venda, você que quiser. A gente vai deixar o link do site onde está a venda aqui na descrição também, mas se você quiser dar um jeito de falar com a gente pelo Instagram, por qualquer outra rede social onde você nos encontrar, fala com a gente que a gente vai explicar bem direitinho como que você faz para adquirir e o valor, todas as informações direitinho. Tá? Mas foi a realização de um sonho, né? Foi a realização de um projeto de vida. Eu passei 25 anos para poder idealizar, escrever e publicar esse livro. E foram as experiências adquiridas nesses últimos 3 que foram o gatilho para que ele hoje estivesse aqui. Né? Então a gente tem vivido tudo isso, sabemos que tem muito mais coisas para viver aí pela frente, mas somos gratos a Deus, profundamente gratos a Deus por tudo quanto Ele tem realizado já nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Nós agradecemos, viu, se você assistiu o vídeo todo. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui mais uma vez, eu lhe peço. Continue compartilhando, eu agradeço de coração cada irmão que tem nos ajudado. Continua aí, tá certo? Nos ajudando, compartilhando nos grupos da família, nos grupos que você participa, os seus contatos, seus amigos, a sua família. Nos ajude, tá bom? Nós contamos muito com a ajuda de vocês. Não esqueça de deixar seu joinha. Comente aqui embaixo, tá bom? A gente gosta muito de interagir com vocês. Tem muita gente aqui comentando. Muito obrigada mesmo. E nos ajuda a bater a nossa meta de inscritos. E que logo, logo nós vamos estar colocando aqui o vídeo do nosso casamento, mas nós contamos com a ajuda de vocês, né? Temos aqui muitas coisas aqui, projetos para colocar no nosso canal, para edificação de almas. É isso que eu tenho orado ao Senhor, para levar a palavra de Deus, tá certo? Para edificar a sua vida, para edificar a minha vida, porque eu também estou sendo alimentada e também estou sendo edificada, tá bom? Então, muito obrigada por estar até aqui, ficar até aqui. Deus abençoe a tua vida. Tchau. Um abraço bem forte. Tchau, tchau. Deus abençoe.